Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santial TV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e o telefone do ouvinte também São Paulo à sua disposição 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, a historiadora, artista plástica e urbanista Beatriz Siqueira Bueno. Beatriz, prazer tê-la aqui conosco. Muito prazer. Bom. Né? Também a atriz, dramaturga e diretora musical Fernanda Maia. Fernanda, olá, bom dia, prazer estar aqui. Também o jornalista Lucas Souza. Lucas, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Zancopé. Uma grande honra estar aqui, viu? Eu sou um grande fã do Gente que Fala. Eu sinto que falta no rádio programas de debates, discussões. Então, estar aqui é um prazer enorme. Você é comentarista de política da Rede TV e apresentador do canal Universitário. Rede Vida, desculpe. Rede Vida e apresentador também no canal Universitário. Isso, exatamente. É isso. Parabéns, jovem com um currículo já intenso. Coronel da Reserva da PM, advogado, psicólogo Roberto Alves dos Santos. Roberto, bom tê-lo aqui. Muito boa tarde ao Lucas, a Beatriz, a Fernanda, vocês, Ancopé, sempre uma oportunidade importante. Ao nosso internauta, ao nosso ouvinte, uma boa tarde. Olha, hoje é dia 23, aí domingo São Paulo completa 461 anos, passando por um momento confuso. O paulistano sempre esteve acostumado aos problemas de trânsito, poluição, violência, mas ficava feliz com a contrapartida das opções gastronômicas, culturais, de lazer. Hoje, porém, a cidade vive extremos. Nunca houve tantas e tão boas opções de shows, teatros e restaurantes, mas as dificuldades passaram a atingir as necessidades básicas, né? Água, eletricidade. De dia falta água, de noite falta luz. Roberto, acho que posso... Podemos sim. Como ser vivente em São Paulo, né? Porque não é nem morador, nem habitante, mas é um ser vivente. São Paulo tem uma realidade rica na sua história e ela sofreu uma transformação muito grande nas últimas décadas. E essa transformação foi uma transformação quase que global, né? Os grandes centros urbanos começaram a agregar as pessoas que vêm em busca da oportunidade, da condição financeira, da condição de habitabilidade. Todo mundo quer essa acessibilidade. Só que foi de maneira organizada. Eu, como morador, eu sempre tive essa realidade acompanhando o dia a dia. E como subprefeito, há questão de 2 anos, tive essa experiência como grande zelador de uma região de 600 mil habitantes. Nós temos 20 municípios no Brasil que têm essa população. Então, são realidades tão fora do contexto que na década de 50, Sapopemba tinha 15 mil habitantes, hoje tem 300 mil habitantes. Como é que se organiza uma cidade, uma metrópole, uma megalópole como São Paulo, com componentes? Nós tivemos Heliópolis, que é um grande reduto, não vamos chamar nem assentamento precário, que começou a se dar essa comunicação de favela, assentamento precário, mas é uma cidade hoje. E não, para você ver como tem uma consciência urbanística, eles não querem, quem mora lá não quer que mude o nome de Heliópolis, eles querem transformar num município. Tem 100 mil habitantes, poucos municípios no Brasil têm essa população. Então, como é que se fala de uma realidade dessa e queremos, dentro dessa realidade, termos uma infraestrutura adequada, termos espaços urbanísticos, termos o bom senso das pessoas? Nós crescemos de maneira desorganizada. Qualquer família que cresça desorganizadamente vai ter problema no futuro. E São Paulo não é diferente. Então, é uma situação que requer e exige que nós paremos agora. A última grande, talvez o único grande projeto urbanístico de São Paulo aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, aqui em São Paulo, sob o governo de Prestes Maia, 38 a 45, coincidiu. Teve um projeto urbanístico para uma realidade de 2 milhões de habitantes. Hoje são 12 milhões na capital e no grande contexto da Grande São Paulo, 20, 25 milhões, não sabemos exatamente. Então, não dá para planejar com um crescimento dessa forma. Então, é um trabalho que tem que ter esse tipo de debate, esse tipo de consciência, porque não é governo, somos nós cidadãos. Que o governo é composto pela rotatividade de pessoas.
Quem sabe amanhã você esteja lá e veja como é difícil. Eu fui zelador de São Paulo. Não me deseja isso. É impossível, você só apaga incêndio, né? Só apaga incêndio. Beatriz, você é curadora da mostra Escritório Ramos de Azevedo. Será que o Ramos de Azevedo imaginava que São Paulo se transformaria dessa forma? Olha, eu não sei se o Ramos de Azevedo imaginaria, mas o fato é que naquele momento que ele atuou, que é o começo a virada do século XIX para o XX, foi um momento muito curioso de transformação da cidade, em que a cidade explodiu, mas explodiu com planejamento. Sim. E todo esse escritório que ele capitaneou e depois os seus sucessores, por 80 anos, esse escritório participou dessa transformação ainda controlada da cidade. Então, eu acho que o Ramos, ele talvez não imaginasse, mas talvez se ele tivesse aqui, teria dado um legado de uma produção de qualidade, né? De uma cidade que, através da sua arquitetura institucional, para particulares também, foi uma cidade projetada ainda à escala humana, com qualidade construtiva, com qualidade tecnológica, e hoje corresponde ao nosso patrimônio. Então, neste momento de comemoração do aniversário da cidade, em tamanha crise, né, uma cidade tão esgarçada, com seus valores tão, vamos dizer, esgarçados, retomar um pouco desse passado talvez seja interessante no sentido de repensar esse presente, né? Sim. Lucas? Agora eu quero repassar a pergunta ao coronel, porque um dos grandes debates da nossa cidade, sem dúvida, é a segurança pública. Sim. Eu, particularmente, não me sinto nada seguro quando chego em casa. Eu sempre volto tarde para casa, chego por volta das 10 horas da noite. Eu já fico morrendo de medo. Eu sempre ando a pé, uso o transporte público. E agora, coronel, será que tem uma perspectiva realmente boa para nós aqui na cidade de São Paulo? Será que daqui a 20, 30 anos, será que dá para a gente pensar em segurança pública em São Paulo ou a coisa vai piorar mais ainda? Eu vou começar pelo 130 de 31, né? Nós éramos, a Polícia Militar era 130 em 1831. Hoje somos 150 mil profissionais, né, na segurança pública de São Paulo. É um crescimento importante, se você pegar proporcionalmente, muito maior do que o próprio crescimento da população. Mas segurança é um tipo de produto que nunca atende ao cliente. O que é segurança? Segurança é uma sensação. E a sensação de segurança depende do contexto que nós vivemos. Não é um profissional que vai lhe transmitir segurança. Não é um equipamento eletrônico por si só que vai te transmitir segurança. É um conjunto de atitudes, inclusive do cidadão. Porque você é jovem ainda, mas tem uma experiência de vida. E apesar desse medo, desse receio, quantas vezes você foi vítima de algum fato tomando as precauções necessárias? Eu não posso repassar a responsabilidade para os outros. Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de cada um de nós. Está na Constituição. Então, não dá para se falar em segurança buscando o foco do Estado, seja ele em qualquer esfera, municipal, estadual, federal. Temos que ver a nossa participação. Enquanto sociedade organizada, todos os pequenos núcleos sociais que têm essa preocupação com segurança, seja no condomínio, seja na sua vida, no seu dia a dia, que reconhece as pessoas, que vê o estranho, que consegue identificar o suspeito, porque o que é o suspeito? É uma pessoa estranha àquele meio. Dentro de uma realidade como a nossa, quem é estranho ao meio? Como se identifica? Hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a cada 3 anos, prende em flagrante delito 500 mil pessoas. É a capacidade carcerária do Brasil. 500 mil pessoas a cada 3 anos. Então, é uma atividade contínua que permite com que o cidadão tenha o mínimo de segurança. Mas nós temos que convir que nós não podemos confiar no vizinho, na reação do motorista do lado. Como é que pode se querer a presença do Estado para evitar que um fato aconteça, sendo que os autores desse fato somos nós, contaminados por essa energia absurda, por essa agressividade que não tem contenção. A agressividade ela se contém por valores morais, familiares, sociais. Quando você perde esses valores, a agressividade se transforma em violência muito facilmente. E não se admite que o Estado possa intervir no seu dia a dia. De cada 10 situações de aclamo da Polícia Militar, 8 são para resolver problemas de família. É pai, marido, é mulher, é briga, família. É em casa, não é na rua, não é agressão, não é crime. São instabilidades emocionais que tem que chamar a polícia. Olha que absurdo, tem que resolver problema de casa com a polícia. Então, essa descaracterização de valores é que vai te permitir essa insegurança. Apesar de, fisicamente, eu tenho 53 anos e nunca fui vítima de nenhuma agressividade. Mas eu observo, eu me coloco, eu não vou em qualquer lugar, eu seleciono os locais onde eu circulo. Pode ser que eventualmente venha acontecer, mas eu adoto a minha postura.
Então, nós precisamos, enquanto cidadãos, fazer a nossa parte, para depois reclamar de uma estrutura pública que tem dificuldades. Fernanda, eu fiz referência aqui a shows, opções, teatro, tudo mais. Você, como atriz, qual a tua análise da cidade de São Paulo nesses 461 anos? Nós Deixando estamos a vivendo... violência para o coronel. Não, a violência tem tudo a ver com isso. Tem mesmo. Não, eu acho que está tudo interligado, porque se as pessoas não se sentem seguras, como é que elas vão frequentar um teatro à noite? Como é que elas vão sair do teatro, ir para o restaurante, E nós estamos vivendo um momento muito interessante em que algumas pequenas companhias estão ocupando espaços públicos que antes estavam deteriorados. Então, a gente teve, por exemplo, a gente pode observar aí uma revitalização da Praça Roosevelt, que começou com os grupos de teatro que foram lá, né? Que foram lá, que trabalharam com a população, que começaram a fazer com que aquele lugar fosse, de novo, um lugar frequentável, que houvesse boas opções e que começou a chamar também, no seu entorno, algumas pequenas opções de comércio, um bar, um restaurantezinho que foi até ali. Então, a gente tem ali, hoje, um lugar em que as pessoas frequentam, que as pessoas vão, e que houve uma retomada da população daquele espaço público que estava um espaço público que não se frequentava, né? Que não era selecionado pelas pessoas que circulavam pela cidade. Isso está acontecendo muito no bairro da Barra Funda. Né? Alguns lugares estão começando a ser mais frequentados porque estão aparecendo teatros. Né? A minha companhia, o Teatro do Bardo, é um braço de infantis do Teatro do Núcleo Experimental. Nós temos uma sede no bairro da Barra Funda e que está começando a ser frequentada pelo entorno. Então, as pessoas que moram ali perto estão saindo de casa à noite para ir ao teatro. Né? E a população tem que ocupar o espaço público. A gente tem que circular, né? Essa sensação de insegurança também passa por a gente abrir mão desse espaço, né? Do próprio enfrentamento emocional. Tenho medo, não vou. Ficar retraído. Hoje, o agorafobia são síndromes que são criadas justamente pelo medo do fictício. É o medo que é colocado no dia a dia, infelizmente. E aí o que acontece? A gente tem um teatro que gera, por exemplo, o lugar está mais iluminado, porque a gente tem luz ali na frente. Então, as pessoas falam assim, puxa vida, mas eu não sabia que nesse lugar tinha aqui nesta rua, neste bairro, tinha um lugar tão gostoso para se frequentar, que eu posso chegar, eu posso tomar um café gostoso antes de esperar a minha peça de teatro e tal. Então, isso tudo é segurança, tem tudo a ver. Isso mesmo. Ô, Lucas, deixa eu acrescentar para você a opinião pública sobre qualquer projeto na cidade de São Paulo, seja de transporte, como o monotrilho, e as ciclovias ou de qualquer outra área, parece continuar seguindo o clima de torcida de futebol que toma conta da corrida eleitoral. Quem vota no PT é contra qualquer projeto do governo do Estado. Quem vota no PSDB é contra qualquer coisa feita pela prefeitura. Poucos são os imparciais. E o povo? O povo fica desorientado, né, Zé Copé? Porque eu acho que falta na nossa cidade de São Paulo, e não só em São Paulo, como em todo o país, talvez uma participação mais ativa do cidadão no município. Porque a gente fala às vezes, vamos eleger os nossos deputados federais, estaduais, senadores, são importantíssimos. Mas quem está mais próximo da gente? Quem realmente lida com as questões da cidade? É o vereador, é o prefeito, é a Câmara Municipal de São Paulo. Eu gosto sempre de perguntar para meus amigos quantos deles já visitaram, por algum motivo qualquer, a Câmara Municipal de São Paulo. E é dificílimo encontrar alguém que sequer visitou. Ou eu pergunto às vezes, onde fica a Câmara Municipal de São Paulo? As pessoas não sabem onde fica a Câmara. É mais difícil de responder isso. As pessoas não sabem onde fica. E, aliás, as pessoas não sabem o nome de um vereador, não lembram quem votou. Então, eu particularmente sou membro de um grande coletivo chamado Adote um Vereador. O Adote um Vereador surgiu em 2008, quando as pessoas tinham aquele questionamento. Por exemplo, eu votei no vereador Zancopé, e ele não foi eleito, infelizmente. E agora a gente fica com aquela visão, né? A gente elegeu certos vereadores que não me representam, aquela Câmara ali não me representa. Então, o raciocínio que a gente prega é exatamente o contrário. Se você não confia neles, qual que é o papel primordial? É você fiscalizar. Afinal, quais são os poderes aqui existentes no município? É o poder executivo, que é composto pelo prefeito Fernando Haddad, e o poder legislativo. E qual o poder que nós temos, o cidadão? É de fiscalizar o vereador.
Então, você que eventualmente não confia em alguém, não confia nos vereadores que você mesmo elegeu ou não elegeu, escolha um vereador, passe a acompanhar o mandato dele. E se você, por um acaso, não gostou do trabalho dele, aí você faz o quê? Você compartilha nas redes sociais a visão que você tem sobre esse vereador. Por exemplo, o vereador Y não fez um bom trabalho, então você divulga na rede social com seus colegas, olha, nós não vamos eleger esse aqui, vamos eleger o outro, o W, vereador W. E assim, com a participação da sociedade, com esse envolvimento na Câmara Municipal, eu tenho certeza que a gente pode, por exemplo, promover um parlamento muito melhor do que aquele que a gente tem hoje. Quantos vereadores reclamam que você não informa sobre os projetos que eles apresentaram? Olha, muitos. Bastante. Mas, olha, a gente... Eu falo isso porque essa é a pergunta clássica daqueles que vêm no Gente que Fala, e aí no meio do debate eu falo, não, mas você não falou do projeto X que eu apresentei. É verdade. Você nunca... mas não é questão dele, é obrigação dele. Sim, é obrigação por favor, né? Não, Mas aí exatamente, a gente precisa de mão de obra. Às vezes o grupo do Adote o Vereador parece muito pequeno. Na Câmara Municipal, a gente tem mais de 50 vereadores, então a gente precisa de gente para acompanhar. 55, exatamente. Então a gente precisa de gente para acompanhar. Imagine só, a população inteira de São Paulo acompanhando ao menos um vereador. A gente vai conseguir montar verdadeiros conselhos para variar o mandato de um. Então, fantástico. É uma iniciativa que eu gostaria muito que o nosso ouvinte, nosso telespectador, pudesse seguir com a gente. Beatriz, quer acrescentar alguma coisa sobre Não, isso? Se a gente jogar para a história, a gente vai ver que, de fato, o que se perdeu foi a questão da escala humana em todos os níveis, até no nível da política. Quer dizer, certeza. A gente está tão distante de tudo, distante da cidade, distante dos nossos representantes para a cidade. Quer dizer, e no fundo a gente acaba criticando, mas a gente também tem uma parcela, né, de culpa, porque nós estamos nos ausentando até pelas condições de vida na própria cidade, né, nos engaiolando e nos reduzindo aos nossos próprios nichos, e sem participar como cidadãos, né, e reivindicar, né, aquilo que nos cabe. A gente quer tudo que é exclusivo, né? Eu estou começando a pegar uma certa antipatia por essa palavra. O serviço exclusivo, o que é exclusivo exclui, né? Nos aparta. Né? E a gente vê, por exemplo, na cultura da cidade, às vezes você vai para uma região da cidade, né, com um show, com um espetáculo, e você tem uma frequência ali. Se você trocar de teatro, você tem uma outra frequência, porque ainda que os bairros sejam próximos, são várias as pessoas, cidades, as pessoas não circulam, né? Não circulam, não conhecem a própria cidade, né? Nós temos um isolamento, nós estamos falando que as pessoas não acompanham o processo político ou os políticos que nós eventualmente elegemos, mas se você pegar um condomínio, ninguém quer saber absolutamente de nada enquanto você não aumentar o valor do condomínio. Absolutamente nada. Reunião de condomínio não vai ninguém. Então nós abrimos mãos de direitos importantes ou de momentos importantes para você poder se manifestar, que é uma assembleia, por exemplo, ninguém vai, e depois reclama de como o condomínio está. Ele não participa, mas ele questiona. Isso na então isso não acrescenta nada. Isso é o processo político. Nós reclamamos paternalizados pelo governo, né? Mas chega na hora da votação, não vou votar em ninguém, não tem ninguém, não perguntou, não procurou, não fez nada. Os 4 anos passaram, nós vamos ter um processo no ano que vem, novamente. Não vamos saber em quem votar, não vamos acompanhar depois, porque nós estamos realmente nos desligando, né? Individualizando, infelizmente. E aí vem a culpa do cidadão, não é do órgão, não é do sistema, é da pessoa. Mas dentro de uma cidade que assumiu um tamanho gigantismo que a escala humana ficou, vamos dizer, perdida. Fernanda fez uma referência aí que é interessante. Tem uma reunião de condomínio, já se reclama porque o Estado não participou. Né? Nós queremos transferir tudo. No município é quando aumenta a tarifa de ônibus, né? Ninguém acompanhou o orçamento, ninguém sabe qual é a situação do orçamento municipal. Aí quando aumenta, quando chega a esse ponto de aumentar, aí sai a rua. Igualzinho o condomínio, A cesta básica aumentou infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu não tenho nenhum grupo de manifestação para nada. Agora virou um chavão, porque o pessoal gosta de modismo. Vai aumentar a passagem, vamos juntar. E se você questionar, e eu participei desses processos, vivenciando ali, né, prestando a segurança para que a manifestação pudesse acontecer, você vê as pessoas não sabem exatamente o que elas querem ali. É o bando, é fila. Vê uma fila, nós vamos atrás. E as redes sociais parece que potencializam isso. E vai potencializando. Então, o nosso reclamo, a nossa manifestação, ela é muito frágil. Ela não tem uma ideologia, não tem um sentido. Porque quando tem, consegue resultado.
Quando efetivamente recentemente aquelas grandes manifestações, né, elas foram contundentes, mas resultado. logo elas se esgarçaram, né? Algo semelhante àquilo, né, porque eram reivindicações tão justas, né, deveria ser um pouco mais permanente, né? Consistente, né? Deveria ter, mas nós não temos autoria disso. A manifestação ela já não tem autoria, ela é anônima. Quem é o grande idealizador? Nós estamos precisando de grandes líderes, na verdade é isso. Nenhuma nação consegue ir à frente se não tiver um navegador. A nossa nau está à deriva. Precisamos de grandes líderes. E aí contamos com um processo de sorte, né? Porque o político só não está resolvendo. Nós jovens estamos aí. Nós estamos confiantes. Beatriz, você é curadora da mostra Escritório Ramos de Azevedo, Arquitetura e a Cidade, nesses 461 anos de São Paulo. Quem foi Ramos de Azevedo? Olha, eu acho que o Ramos de Azevedo, para São Paulo, está como Oscar Niemeyer para o Brasil. Quer dizer, eu acho que o paulistano e o paulista, porque fez muita coisa, inclusive fora de São Paulo, conhece. Talvez não saiba exatamente o que fez, como fez, quer dizer, tem algumas referências em mente que são o nosso patrimônio, no Teatro Municipal, e muitos pensam que ele assinou tudo. Então, a mostra tem um pouco o intuito de pôr luz nesse personagem, mas mais do que isso, pôr luz nesse escritório que ele protagonizou aí por os seus 80, quer dizer, na verdade, ele por uma parte desse escritório, depois os seus discípulos por o resto da trajetória. Então, é o maior escritório de arquitetura, engenharia e construção de São Paulo. Teatro de 1886 Municipal. a 1965. Ele protagoniza a primeira fase, mas o escritório segue no nome dele, pelos seus herdeiros, que é o Ricardo Severo e o Arnaldo Vilares, até 1965, no momento que a cidade ainda tinha escala humana, no momento que a cidade se refez num curto período de tempo. Quer dizer, foi o maior escritório da cidade, foi o mais longevo e o que participou mais ativamente, política e profissionalmente, dessas transformações. Então, quem não conhece, precisa conhecer, porque talvez seja o legado que nós estamos precisando para pensar como é que essa cidade pode, sim, se reconstruir, e quanto, talvez, a arquitetura, a engenharia tenha um papel nisso, no sentido de repensar e recosturar o que foi esgarçado, né? Para lembrar, Teatro Municipal, Pinacoteca, eu estou lendo. Olha, aqui é tanta não... coisa. Olha, o conjunto do pátio do colégio, quase. tudo. O centro do centro, obra do Ramos. A Secretaria de Estado, Secretaria da Cultura, Fazenda, depois ali fechando, tinha o Palácio do Governo, a Bolsa de Mercadorias está lá até hoje. Na direção da Luz é todo o conjunto da Politécnica e mais o Liceu de Artes e Ofícios, onde ele era professor e diretor de ambas as instituições, que formava gente de ensino superior e mão de obra qualificada para produzir essa arquitetura toda. Na direção da Várzea, né, vocês lembram, a cidade se reduzia à colina histórica ali, com 7 mil pessoas em 1809, e ela vai explodir em todas as direções. Todos os dois rios, Tamanduateí e Anhangabaú, tiveram que ser canalizados em 1896. Então, aquilo que era a Várzea foi todo requalificado, ajardinado. Os 2 parques que ali resultaram têm obras magistrais, hoje, os nossos ícones. Teatro Municipal, na chamada Cidade Nova, Correios e Telégrafos, abrindo, né, o eixo do Boulevard São João, que era um boulevard moderno, à maneira de Paris. E no lado de lá, na chamado Parque Dom Pedro, que urbanizou a Várzea do Carmo, Palácio das Indústrias e o Mercado Central. Isso, assim, para falar daquelas mais conhecidas obras, né? Aquelas que a gente vê todo dia e não se lembra. Que são a nossa referência, né, de patrimônio na cidade. E depois, na segunda fase do escritório, a partir dos anos 40, toda a verticalização dos centros, arranha-céus, Art Deco, depois proto-moderno, em grande parte assinados pelos herdeiros do escritório. E essa montagem, esse acervo todo? É um acervo maravilhoso que as pessoas não conhecem. Uma parte está no Arquivo Municipal, que é um arquivo hoje sediado no edifício Ramos de Azevedo, a sede da antiga Politécnica, ali hoje na Praça Fernando Press. Uma maravilha, 1.600 desenhos de tudo que vocês imaginam que sejam essas referências, que é o que a gente pôs na mostra em verdadeira grandeza, ali, reproduções, né? E a outra parte, o grosso está na FAO, completa, são 2 coleções complementares. Essas coleções foram recentemente informatizadas, digitalizadas, e o que a gente apresenta na mostra é justamente as reproduções desses desenhos. Porque os desenhos estão em pior condições do que as reproduções são lindas, os desenhos muitas vezes estão mal, na FAO não, no Arquivo Municipal muito mal acondicionados,
em mapotecas inadequadas, empilhados, de forma que você abre as gavetas, muitas vezes eles enroscam, alguns estão dobrados. Ou seja, nós temos que chamar atenção não só para o patrimônio material que eles representam, mas para o patrimônio documental que está se perdendo no nosso arquivo municipal e que precisam aí de atenção da comunidade no sentido de verba para conservar. Então, a exposição fala sobre tudo isso. Eu ia me antecipar só, eu queria saber exatamente essa situação. Da FAO, não. O acervo que se encontra na biblioteca da FAO, que são mais ou menos 3 mil desenhos, esse em perfeito estado de conservação. E esse acervo arquitetônico, ele é tombado hoje, é protegido? Podemos ficar despreocupados? Eu acho que, nas condições em que ele está, ele pertence ao município, no arquivo municipal, e pertence à Faculdade de Arquitetura. Então, sim, bem, vamos dizer, protegido. Mas não quer dizer que bem conservado, pelo menos o do arquivo municipal. Protegido é uma coisa, conservado é mas muito pelo menos distante da realidade. Digitalizado e já informatizado, que já é um progresso gigante, porque se isso se perder, pelo menos a gente tem uma cópia disso. Pois é, o que eu ia dizer é o seguinte, eu até estava falando em off com a professora, que nós temos em São Paulo, realmente, finalmente nós temos, e quando é para elogiar o poder público, eu vou elogiar, porque eu sou um crítico ferrenho, mas quando é para elogiar, eu vou elogiar. Porque mas é difícil conseguir elogiar. Aproveita. É difícil conseguir, aproveita, porque conseguir elogiar é difícil. Por isso que eu digo aos políticos, aproveita a oportunidade agora que você leve, porque é o seguinte, quando você vai ao centro de São Paulo, quando você acompanha o Teatro Municipal, o próprio Mercadão, que você come ali o seu pastel maravilhoso, o lanche de mortadela, você tem ali edifícios restaurados que são realmente conservados para a cidade de São Paulo. Isso tem sido feito, não só pelo prefeito do município, como pelos governos. O último, que talvez tenha criado alguma discussão, foi o Palácio das Indústrias, que foi a sede da prefeitura e foi depois completamente abandonado. Hoje nós temos o Catavento Cultural. Correios agora. Os Correios. Então, existe de fato, e agora eu faço questão de elogiar o poder público, que realmente há uma política de restauração. E para quem não conheceu ainda o Catavento Cultural lá no Palácio das Indústrias, recomendadíssimo. Deixa eu aproveitar aqui e registrar que a Companhia Teatro do Bardo estreia amanhã no Teatro Alfa, o musical infantil Chovendo na Roseira, que conta a história de uma garota que deixa de lado os jogos eletrônicos para ver o mundo que há em seu jardim. A narrativa se mistura a um repertório selecionado dentro da música popular brasileira, como Águas de Março, Cantiga do Sapo, entre outras. A companhia ganhou o prêmio APCA de melhor espetáculo musical infantil. Fernanda, eu posso ir para o intervalo e depois você fala detalhes para a gente? Por favor. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Estamos de volta com Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal Santos, AM 810 e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação, 6 horas da tarde. Conosco hoje o coronel da reserva da Polícia Militar, psicólogo Roberto Alves dos Santos, a atriz, dramaturga e diretora musical Fernanda Maia, a historiadora, artista plástica e urbanista Beatriz Siqueira Bueno. Ela é curadora da Mostra Escritório Ramos de Azevedo, Arquitetura e a Cidade, jornalista Lucas Souza, comentarista de política na Rede Vida e apresentador do canal Universitário. Agora eu consegui anunciar corretamente. Agora foi certinho. Agora eu não me entusiasmei tanto. Mas, Fernanda, eu falava há instantes sobre o musical infantil que é premiado. Sim, a companhia Teatro do Bardo tem desenvolvido um trabalho que tem tudo a ver com isso que a Beatriz estava falando, que é de levar para as crianças a memória musical brasileira, né? Esse nosso patrimônio espiritual que está, muitas vezes, traduzido, transcrito nas canções brasileiras, sei lá, a França tem o cinema, a Alemanha tem a filosofia, nós temos as nossas canções. As nossas canções, elas contêm muito mais do nosso espírito do que a gente, às vezes, se dá conta, porque como a gente lida com isso de uma maneira diária, a gente cantarola uma canção, né? A gente não percebe como essas canções vão contando a nossa história. A gente poderia dar uma aula de história através das canções brasileiras, se a gente pegar um compositor. E a gente tem aqui no Brasil um manancial de canções que é muito raro em qualquer outro lugar do mundo. A quantidade, a variedade, a qualidade e que durante muito tempo esteve nos meios de comunicação de massa. As pessoas ouviam no rádio, na TV, em larga escala, coisas de uma sofisticação que a gente diz hoje, puxa vida, não é? Como é que as pessoas conseguiram... E, de repente, parece que se convencionou que aquilo era elitista, ou que o povo não conseguiria digerir aquilo. E o que a gente está querendo mostrar é exatamente o contrário. Então, nós estamos resgatando para as crianças canções de Tom Jobim. A gente tem crianças que não sabem quem é Milton Nascimento, Chico Buarque, Tom Jobim, né? E isso vai levando embora a nossa sensação de que somos seres históricos, né? De que temos um patrimônio material, no caso da arquitetura, mas que reflete um pensamento, que reflete um patrimônio imaterial, né? E nas nossas canções também. Então, o Teatro do Bardo já levou Canções de Noel Rosa para as crianças, um espetáculo chamado Canção de Amor em Rosa. O espetáculo que ganhou o APCA foi Menino Lua, que levava para as crianças as canções de Luiz Gonzaga, sempre através de uma história, né? É uma história que pode envolver as crianças e o repertório aparece. E a gente tem uma coisa muito curiosa,
hoje em dia, que a gente tem no público de peças para crianças, cada vez menos crianças. Porque como as famílias têm cada vez menos filhos, então você tem o pai, a mãe, o avô e a avó que levam a criança ao teatro. Então você tem que contemplar isso também, uma experiência intergeracional, né? E às vezes o que impacta a criança é ver que o pai dele está cantando com emoção a música que ele está ouvindo no palco. Fala, como é que meu pai sabe a música que está cantando na peça, né? Então isso gera uma possibilidade de troca, de diálogo, e o pai fala, não, filho, essa música é muito legal, tem outra, tem um CD que o papai tem em casa, eu vou te mostrar quando a gente chegar lá. E essa estreia que a gente tem no Teatro Alfa, amanhã, o Chovendo na Roseira, fala exatamente disso, de interação entre pais e filhos. É uma menina, Maria Laura, que os pais são muito ocupados e deixam essa menina com os seus brinquedos eletrônicos, e lá com seu tablet. E ela larga disso, choveu, né, coisa rara hoje em dia, choveu no jardim, coisa também rara hoje em dia, as casas que têm jardim, né? As pessoas vão impermeabilizando o solo e vão trocando seus jardins por lugares onde colocar carro, né? Isso. Ela ainda tem um jardim, então choveu, ela vai brincar com aquela água, também rara hoje em dia, que ficou no jardim. Brincar, coisa muito rara hoje em dia. Né? Então ela vai encontrando três bichinhos. Uma ficção, não isso é? Tá ficando. É o surreal, né? Exatamente, a gente pensa numa coisa realista. De teatro. Não é? Já pensou? Realismo fantástico. Um dia vai né? acontecer. Não é? O que é jardim? Então a criança pergunta, pai, o que é água? O que é jardim? Nossa. O que é brincar? Então ela vai brincar, ela encontra uma cigarra, um sapo e um passarinho que vão cantar com ela essas canções do Tom Jobim, tem Águas de Março, tem Água do Djavan, né? E vão fazer pequenas brincadeiras, siga o mestre, jogar uma pedrinha, né? E também, como o espetáculo não tem texto, ela apela para a imaginação da criança. Então, você tem um bambolê que vira um volante de carro, uma direção de carro, uma bola que vira um mundo. O brinquedo eletrônico, ele dá tudo isso muito pronto para a criança. Ele tem lá seus méritos, enfim, mas não estou entrando nesse julgamento. Mas ele entrega tudo muito pronto, o desenho é muito cheio de detalhe, e as crianças estão precisando, hoje em dia, enriquecer a imaginação para completar essas lacunas, né? A gente tem, antigamente, as crianças que faziam boneca de sabugo de milho, boneca de pano. Espírito lúdico, não né? É? Que você Qualquer inovava, coisa. criava. Criatividade, né? Uma rodinha virava um carrinho. Está faltando né? isso aí para humanizar, inclusive, o ser humano. Nós estamos eliminando essa etapa. Não é do seu tempo, mas carretel de linha virava carrinho. Virar. Não é do seu tempo, nem tem mais carretel. Virava carrinho. Parece que a gente brincava muito mais com muito menos, né? Até por ter muito menos. O problema hoje tem muita coisa. Eu tenho exatamente essa sensação. Eu que sou muito jovem, tenho 21 Você já é anos. dessa geração. Então, quando falo em algo como pipa, por exemplo, talvez peão, são coisas que para mim são um tanto abstratas, porque eu já nasci na geração Nintendo, né? É isso mesmo. Nascia já jogando Super Mario. Então, sair da rua, a gente até vai falar um pouco mais de espaço público, talvez fosse algo um pouco estranho para nós. Sair da rua aconteceu para mim quando eu comecei a trabalhar. Então, é uma preocupação. Se para mim, que fui jovem recentemente, criança, adolescente, imagine para o jovem hoje, quando ele nasce já ali no tablet, no Netflix. Confinado num apartamento. Totalmente confinado. Numa experiência que é individual, a criança com o seu tablet, né? Porque a pipa, eu tive uma experiência com meu pai fazendo pipa para a gente, levando a gente... A gente fazia o brinquedo, então meu pai ensinava. Então isso é muito mais uma oportunidade de interação, de troca, de conversa. Né? A conversa que apareceu, não, você dobra aqui. Interatividade. Exatamente. Hoje as pessoas estão do lado e conversando pelo celular. Do lado. Conversando não. Conversando não. Trocando informação. Trocando não é mensagem. Nunca. Um registro aqui. Já imaginou um Minhocão se transformando em um centro cultural durante um dia inteiro? No aniversário 461 de São Paulo será possível. A Visual Farm e a Associação Parque Minhocão realizam domingo, dia 25, das 10 da manhã às 10 da noite, o projeto Ver o Parque Minhocão, uma intervenção coletiva com dezenas de atrações culturais que se encerra com mega projeções de imagens nos prédios laterais do elevado. O objetivo é sensibilizar os paulistanos para a criação de uma futura área de lazer no local. O evento conta com atividades socioeducativas, esportivas e lúdicas,
contação de histórias, música clássica, empréstimo de bicicletas e muitas outras ações de lazer, além de uma feira gastronômica com barracas e food trucks. Não poderia faltar a gastronomia no aniversário de São Paulo. Um registro da FIPESP ainda, São Paulo cria lei de igualdade racial para concursos públicos. O governador Geraldo Alckmin sancionou nesta quinta-feira, dia 15, o projeto de lei complementar de número 58 de 2013, que institui o sistema de pontuação diferenciada para negros, pardos e indígenas em concursos do governo do Estado de São Paulo. Estudos realizados pelo Estado demonstraram a baixa representatividade desses segmentos nos quadros funcionais do Serviço Público Paulista em comparação aos percentuais de raça ou cor declarados em pesquisas demográficas. São Paulo é a terra de todos os povos e etnias. Com essa lei, estamos dando um importante passo para a igualdade de oportunidades, afirmou o governador. O sistema consiste na aplicação de fatores de equiparação mediante acréscimos percentuais na pontuação final dos candidatos beneficiários em cada fase do concurso público. A composição dos fatores de equiparação será editada no prazo de 90 dias. Todas as vezes que eu leio essas informações, notícias sobre cotas, eu pergunto qual seria a reação do Joaquim Barbosa. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Lucas, você fez referência há instantes sobre obras programadas saindo do forno neste ano que deve alterar o cotidiano de parte dos paulistanos. Além das promessas da administração pública de 2 estações de metrô e corredores de ônibus, a cidade já tem agendadas inaugurações de 8 novas salas de teatro, 6 cinemas, 5 parques, 6 grandes restaurantes e até uma espécie de bairro planejado, o Jardim das Perdizes. É para elogiar, é para criticar, é para esperar? É para dizer o seguinte, que tudo isso faz parte de um planejamento, inclusive um planejamento partidário do próprio governador Geraldo Alckmin, porque não é segredo para absolutamente ninguém que o objetivo maior do governador é se candidatar à presidência em 2018. E tudo isso já havia sido planejado no primeiro mandato dele como governador. Primeiro, na verdade, não foi o primeiro, né? Foi o primeiro que surgiu agora em 2010. Ele já tinha sido governador antes, depois da morte do Mário Covas. Todas essas obras de metrô, de linhas que estão surgindo agora, CPTM, vão, obviamente, dar todo o respaldo para que ele se candidate a presidente da República. Agora, tem também um outro percalço muito importante nesse período todo. Afinal, nós temos o problema da água. E, ao contrário do que se planejava, né, ao contrário do que os tucanos gostariam que fosse, o tema da água é o tema do ano. Hoje em dia, quando você abre o jornal Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Veja, o maior tema é energia, é água. Então, portanto, se essa questão da água continuar ficando muito em voga, tanto nas discussões do Estado de São Paulo como do Brasil, sem dúvida nenhuma o Geraldo Alckmin terá muita dificuldade para se candidatar. Então, essas obras que seriam talvez a cereja no bolo do mandato do governador, podem não ser uma cereja tão gostosa assim como ele gostaria que fosse, né, Zé Copé? Facilidade para se candidatar ele tem, o restante do processo que é aí já é mais difícil, né? Vai depender da sorte, né, da chuva. Mas aqui, olha, você está fazendo a sua análise aí, mas estações de metrô, corredores de ônibus, cada um dos poderes são diferentes, os poderes são diferentes aqui. Né? As esferas são diferentes. As esferas são diferentes. Um é municipal, outro estadual. Isso. O município pode até participar do processo do metrô, mas o inverso é mais difícil. Não tem. É mais difícil, Inverso porque tem. Específico do município. É. Agora, nós vemos aí todos os nossos executivos se preparam para a próxima eleição. E a memória é curta. Se chegar água, já não é um problema. Então, esse legado de transporte coletivo, de infraestrutura, esse fica. Então, independentemente da pessoa ser candidata ou ter interesse ou não, primeiro que é obrigação. Está lá nas suas obrigações legais, tem que fazer. Agora, o que nós vemos é que cada vez que alguém toma, o problema não é um governador ou um prefeito querer fazer, é que são estanques e cada um num rumo diferente. Então, a ciclovia pode ser um processo importante. Nós não temos cultura ainda da bicicleta. Pode ser um processo importante, mas ela tira lugar, tira espaço de quem estava utilizando. Então, em detrimento do motorista, do motociclista, vem o ciclista.
sem um trabalho anterior. 280 quilômetros de ciclovia, 300 quilômetros. O que isso significa? Vai para onde, de onde, quem vai? Fazer o quê? Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que... Você não consegue ir de bicicleta. Sem planejamento. Não teve um planejamento. Mas, Roberto, ontem no metrô eu vi uma cena fantástica. Você está falando de ciclovias, então o objetivo é incentivar o uso da bicicleta. E seria... Aí o rapaz chega no metrô de bicicleta, entra no vagão. Não, entra no vagão com bicicleta. Mas o objetivo não é incentivar o uso da bicicleta. Aí você usa a bicicleta no metrô. Porque ele não tem onde deixar. Ele vai para algum lugar, ele vai na faculdade ou ele vai no trabalho, não tem onde deixar. Hoje, nos condomínios, você não tem onde deixar. Então, não adianta se implementar. Se aumentar muito o número de bicicleta, tem que tirar a vaga de estacionamento. Então, nós não temos um planejamento. E tudo isso é oportunista. São medidas oportunistas, sem um trabalho realmente científico. Aí colocam meia dúzia de pessoas assinando qualquer coisa. Eu trabalhei na atividade pública estadual e municipal. Planejamento é o que falta em todos os setores. Já faz muita porque a cobrança é assim, não dá tempo de planejar, porque o planejamento leva tempo, tem que executar, porque eu sou do executivo, senão eu não vou ser lembrado pelo planejamento. Então, o que anteriormente nós temos aquele, né, grande obreiro, eu roubo mais fácil, mas é o que ficou. Lamentável. Todas as entrelinhas não foram suficientes para romper um processo de evolução política dele. Cresceu em cima do roubo mais fácil. Porque fazer é importante dentro daquela exigência nossa. Nós não aceitamos planejamento nem familiar. Vai fazendo filho, vai fazendo. Um filho custa 1 milhão, hoje na classe média. Como é que se pode pensar? Não, eu quero 2 filhos, 3 filhos. Você tem esse dinheiro. De onde você vai tirar esse recurso? Então, nós não temos planejamento em nenhum sentido. E aí, velho, nós vamos reclamando de uma cidade, porque o governador, só vai mudar o governador, só vai mudar o prefeito, só vão mudar os vereadores, deputados, mas o povo realmente vai abrindo mão do seu grande trunfo, que é poder se manifestar. E a manifestação do voto, então, seria a cereja do bolo. Só que nós não sabemos nem nos manifestar e, principalmente, na hora do voto, não temos o compromisso, a responsabilidade de falar, não, eu votei e vou cobrar. Porque responsabilidade é isso, é fazer e ir atrás, e cobrar, e exigir. Quando você fala do voto, eu fico imaginando aqueles que defendem a não obrigatoriedade do voto. Aí, mas não obrigatoriedade, mas tem que ter consciência do seu dever cívico. Mas querem que não seja obrigado a votar para viajar, para ir para a praia, para não participar. Para não participar. Este é o grande problema que eu vejo quando as pessoas defendem a não obrigatoriedade do voto. Concordo. Acho que você não pode obrigar as pessoas a votar, mas a conscientização... A consciência da omissão ela é importante. A conscientização da necessidade do voto, da eleição em si, isso não existe. E tem uma outra coisa, a mim às vezes parece que o intuito da não obrigatoriedade do voto é apartar também a população mais pobre, ter-se a ilusão de que a população mais pobre não irá votar. E às vezes isso pode não acontecer, né? Exatamente. Mas eu acho o seguinte, nós devemos proibir o voto, porque nós só queremos fazer o que é proibido. Se você proibir o voto, você vai ver a briga, as filas para se votar. Então a gente pode proibir, ao invés de proíbe. Mas o voto exige lastro cultural, e eu acho que a grande questão nossa é que esse lastro também ele foi se dilacerando. Se perdendo. Se perdendo. Beatriz, a exposição sobre Ramos de Azevedo, o escritório Ramos de Azevedo, não é? Onde acontece, como a gente pode acompanhar? Olha, ela está do Espaço Cultural dos Correios, que fica ali no Vale do Anhangabaú, nesse edifício que está sendo recém-restaurado, está terminando a restauração. Ela fica de terça a domingo, das 11 às 17 e até 17 de março. Grátis? Grátis, absolutamente grátis. Tem um catálogo que merece ser pego e, mais interessante ainda, no catálogo a gente propõe um promenade, um passeio pela cidade em busca das obras do escritório e revela também, através da exposição, um pouco esse lado humano desse escritório, que envolvia diversos personagens que hoje a gente está aprendendo a conhecer. E mostra exatamente o que nós estamos comentando, quer dizer, alguma coisa aconteceu nessas últimas décadas que mudaram o perfil de relação com a cidade. Mostra desde o Ramos,
formado na Bélgica, o Arnaldo Vilares, formado na Inglaterra, o Carlos Severo, formado no Portugal, no Politécnico, como também um desenhista formado no Liceu de Artes e Ofícios, um mestre de fachadas, os chamados frentistas, estucador recém-chegado no Porto, vestindo terno e gravata, tendo orgulho de ser fotografado diante da obra de uma obra da qual participou no embelezamento da cidade, quer dizer, mostrando esse lado humano em que todos os indivíduos tinham vinculação com a cidade. Participavam ativamente e também tinham orgulho dessa participação. Eu acho que o grande nó é que hoje nós perdemos todos esses vínculos. Sem falar no laço cultural, que essa república, ou bem ou mal, essa república primeira, né, instituiu ensino público de altíssima qualidade. Quantos dos nossos parentes se formaram em escolas públicas, instituiu instituições de nível superior de qualidade. Quer dizer, esse laço cultural é o que vai nos levar a reivindicar com melhor qualidade. Caso contrário, nós vamos ficar, de fato, se mesmados nos nossos apartamentos, jogando Nintendo a vida inteira e indo para a praia antes de votar e achando que está tudo desistindo bem, né? do desistindo voto da cidade, pela praia. desistindo da cidade, que, no fundo, é a nossa casa. Né? Fernanda, fala para a gente da Companhia Teatro do Bardo, a estreia Teatro Alfa. Isso, nós vamos ficar no Teatro Alfa, aos sábados e domingos, às 16 horas. O espetáculo é Chovendo na Roseira e você pode levar seu pai, criança. Você pode levar sua mãe, você pode levar seus avós. Né? Tem muitos adultos, sabe aquele adulto que vai comprar o álbum de figurinha e fala assim, não, é para o meu sobrinho. Tal. É um espetáculo para todas as idades e, antes de tudo, é uma experiência afetiva. Né, que pais e filhos, que gerações, que avós, enfim, podem ter juntas. Maravilha, parabéns pelo trabalho, premiado, tudo mais. E obrigada. Difícil fazer Seguimos teatro. na luta. É difícil fazer teatro em São Paulo, no Brasil? Olha, mas é uma coisa extremamente gratificante. Eu acho que o teatro, como é uma atividade essencialmente coletiva. Então, que nos coloca também mais atentos para tudo isso que a gente está falando sobre a cidade, né? Não é à toa que os grupos de teatro têm muitas vezes uma participação política bastante intensa, porque a gente precisa da coletividade para poder fazer. Não se faz teatro sozinho. Não tem, mesmo que você faça um monólogo, não se faz sozinho. Tem uma equipe por trás. Exatamente. Né? Sônia da República, acho que São Paulo tem muito a comemorar pela sua arte e história, não pelos seus projetos. Vejo que esse fla-flu, como estão dizendo, só atrapalha o cidadão. Qual a opinião de vocês a respeito da revitalização do centro, que foi revitalizado por lá? A Luz está a mesma coisa há anos. Beatriz, olha, eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que nos últimos, desde os anos 90, eu acho que iniciou-se, sim, um processo importante. É claro que é sempre aquém da nossa demanda, mas eu acho, desde os anos 70, se a gente pensar o Vale do Anhangabaú, depois toda a restauração do teatro, tem uma obra da própria Associação Vivo Centro ali. Eu acho que, aos poucos, a gente está retomando o centro. Agora, o centro, de fato, ele é uma metáfora da cidade como um todo. Então, não adianta a gente falar de maquiagem, revitalização de prédios, restauração de prédios, se a gente não pensar no papel que ele cumpre para a cidade como um todo. Aquele monte de mendigos, aquele cheiro infernal nas primeiras horas da manhã. A gente tem que falar daqueles apartamentos todos, aqueles edifícios todos que estão na mão do sem-teto e com uma proposta polêmica de apropriação. Quer dizer, é um centro que, na verdade, ele é a metonímia da própria cidade, né? A parte que explicita o caos do todo. Então, não é maquiagem, não se trata de maquiagem. Eu acho que, do ponto de vista da maquiagem, nós temos feito até importantes questões, mas ele não vai dar conta de se recuperar sozinho. Yara da Moca, Fernanda, revi a série de Dercy Gonçalves. Não cabe mais hoje aquele espírito debochado de trabalho com o público. O público tem que ser 100% respeitado o ano inteiro. A opinião é um erro? Depende do que você entende como deboche, né? Eu acho que você pode entender como deboche até o preço do ingresso numa produção que usa dinheiro público, não é? Isso pode ser dito, isso pode ser visto como deboche. Eu acho que o trabalho da Dercy, antes de qualquer coisa, antes do deboche, a Dercy estava empunhando um tipo de crítica e de
nadando contra a corrente contra algumas coisas estabelecidas. Eu acho que é um trabalho que estava localizado, a gente precisa entrar em contato com ele e olhar de uma maneira muito especial dentro de um contexto, né? E que eu acho que esse trabalho, como a Dercy, me lembra um pouco essa história que a gente teve agora de falar, vamos proibir a obra do Monteiro Lobato porque é racista, então vamos proibir a obra da Dercy, porque eu acho que são coisas que estão dentro de um contexto que a gente precisa ter muito cuidado para olhar, né? Porque senão a gente também não ouve Noel Rosa, porque é machista, né? E também é racista quando ele fala que Nelson ele tem Rodrigues, você tem que eliminar totalmente, né? Eu acho que a gente tem que ter saber que aquelas pessoas são artistas, que são pessoas que têm uma obra, um legado, mas que também são seres humanos. A gente tem que separar um pouco a pessoa física da pessoa jurídica, né? E que naquele momento aquilo fazia sentido. O público tem que ser 100% respeitado. Sim, o público tem que ser 100% respeitado. Mas isso não quer dizer que a gente não deva fornecer para o público possibilidades de reflexão, de pensamento. Então, uma das coisas, quando o público vira o cliente sempre tem razão e não pode ser nunca contrariado, a gente não está oferecendo possibilidades para o público de assistir uma peça que, às vezes, ele sai desconfortável. Né? Não é o caso, por exemplo, do Chovendo na Roseira, que tem uma coisa de músicas e tal, mas existem alguns espetáculos, alguns shows, que colocam a gente para pensar em determinados aspectos, e não é... E às vezes as pessoas falam, pô, mas as pessoas não vão sair para cima, alto astral. Não, às vezes as pessoas vão levar aquela questão para a sua casa e vão pensar. E eu acho que isso não é exatamente desrespeito, eu acho que isso é função do artista. Relembra para a gente, Chovendo na Roseira, Teatro Alfa. Ali em Santo Amaro, no Teatro Alfa, sábados e domingos, às 16 horas, vamos até março. Preços populares? Sim, preços populares. Acessíveis, a criançada paga meia. Fernanda, obrigado por ter vindo ao nosso agradeço a oportunidade. Foi muito agradável e enriquecedor para mim também, conhecer tantos pontos de vista e coisas diferentes que eu não conhecia. Roberto Alves dos Santos, coronel da reserva da PM, agradeço a tua gentileza de ter vindo. Eu que agradeço novamente a oportunidade, Zangopé, Beatriz, Fernanda, Lucas. Nós aprendemos muito. A cada oportunidade que você tem de trocar ideias, isso é comunicação, né? Essa é a verdadeira comunicação e maior fonte de aprendizado. Eu me sinto muito feliz por estar novamente nessa bancada e sempre à disposição. Beatriz Siqueira Bueno, lembra para a gente a mostra Escritório Ramos de Azevedo, como eu posso visitar? Espaço Cultural dos Correios, de terça a domingo, das 11 às 17 horas até 17 de março. Absolutamente gratuita. Agradeço a tua gentileza. Eu agradeço, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com os colegas. Lucas Souza, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela tua dedicação. Muito sucesso para você. Eu que agradeço, Zancopé. Afinal, está todo mundo aqui deixando dica cultural. Vou deixar também. O que você vai fazer no dia do aniversário de São Paulo? Você que mora aqui em São Paulo. Tem um ônibus especial que é promovido pela própria prefeitura, na frente do pátio do colégio, você pega de graça, catraca livre, a partir das 9 horas você vai percorrer todo o centro de São Paulo, vai conhecer as obras do Ramos de Azevedo, você que por um acaso acha que nem tudo está revitalizado, dá uma olhadinha, confira em loco, vai ser um prazer. Valeu, Lucas, um abraço. Obrigado. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.